Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui o conteúdo, mas saindo um pouquinho só dos números inteiros, tá? Eu quero mostrar para vocês o par ordenado. Na verdade, ele é mais a ideia do plano cartesiano, mas acho importante a gente entender um pouquinho. E já é um conteúdo um pouco mais avançado, mas é importante esse momento usar para introdução, tá? Par ordenado, ele pode ser associado também a localização geográfica. Vocês devem ter aprendido na aula de geografia, né, as orientações geográficas, as coordenadas geográficas. E também vocês devem utilizar em jogos, a gente já conversou sobre isso em outros momentos, mas em jogos tipo Minecraft, por exemplo, que tem a posição do bonequinho. Essa posição ela tem uma ligação muito direta à ideia da aula de matemática e vai nos mostrar um pouquinho, uma parte disso vai nos mostrar com essa par ordenado que eu quero mostrar aqui para vocês. Na matemática, a localização de pontos em um plano é feita com o auxílio de duas retas numéricas perpendiculares, que a gente chama de eixo, e para localizar um ponto nesse sistema, a gente usa os dois números de referência de cada uma das retas. Então, o número do eixo de cada um dos eixos, né? E esses dois números são expressos na forma de um par ordenado. Só voltando aqui, cortou um pouquinho aqui por conta da minha foto, mas aqui, tá? Só para vocês fazerem a leitura mais completa. Mas tem o material em PDF lá para vocês. Então, assim, ó, esse par de números é assim chamado porque existe uma ordem pré-determinada para escrevê-los. É um par e tem que ter e tem uma razão da posição de cada número, tá? Primeiro número indica a posição em relação ao eixo horizontal, né? Para quem não lembra, horizontal nesta posição, né? Aqui, aí, deixa eu me posicionar melhor, ó, assim, olha a caneta horizontal. E o segundo número indica a posição em relação ao eixo vertical, que aí então é de pé, né? Comparando a gente, eu gosto de fazer uma associação. Às vezes a gente confunde quando está aprendendo horizontal, vertical. Horizontal, posição do horizonte, do sol, né? Aquela linha que o sol faz no final do dia, né? É a posição horizonte horizontal. E vertical a gente pode associar a nossa coluna. A gente está reto e a nossa coluna vertical, né? Então tem associação aos nomes. É bem mais tranquilo de tu associar vertical e horizontal usando essas comparações, né? Acho que a gente fazendo isso acaba sendo mais prático. Então, memorizem aí, o eixo horizontal é o x e o eixo vertical é o y. Aqui a gente tem, então, o que a gente chama de plano cartesiano, na verdade, tá? E a partir dele que eu vou mostrar os pares ordenados. Como eu falei na tela anterior, o eixo horizontal é o eixo x e o eixo vertical é o eixo y. Por que eu estou falando sobre eles? Observa com bastante atenção que a gente tem o ponto zero como referência, tanto para o eixo horizontal quanto para o eixo vertical. O zero é sempre o número de referência. O que está à direita no eixo x é positivo e o que está à esquerda no eixo x é negativo, que nada mais é que uma reta numérica que vocês conhecem. E aplicando o eixo y, o que está abaixo de zero é negativo e o que está acima de zero é positivo. Lembrando, as setas indicam que continua, tanto para o positivo quanto para o negativo. A gente só colocou até o 5 porque é o que está limitado ao nosso tamanho aqui. Os números do par ordenado que indicam a localização de determinado ponto são as coordenadas desse ponto, tá? Então,
coordenadas geográficas, coordenadas do Minecraft, coordenadas é o que nos determina aonde, que ponto que eu estou me referindo, tá? É isso que a coordenada vai me dar. Então, olhem aqui no quadro. Eu fiz o mesmo plano cartesiano com os mesmos eixos x e eixo y e os mesmos números que tinha na tela anterior. O que mudou aqui? Eu coloquei números quaisquer. O ponto A, desculpa, pontos quaisquer. O ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D. Uma atençãozinha importante. Sempre que eu vou representar um ponto na reta, um ponto no plano qualquer, tá? A letra que refere a esse ponto é uma letra maiúscula, tá? A gente sempre usa a letra maiúscula. Então, observando os pares ordenados aqui nesse plano, a gente tem aqui, eu botei na ordem errada a apresentação, mas tudo bem. Ó, representamos o ponto A da coordenada 2, 1 por A, 2 e 1. O que é isso? O 2 é a posição em relação ao eixo horizontal e o 1 é a posição em relação ao eixo vertical. Olhem aqui para o plano. O ponto A, ele está aqui. O 2 é a posição do eixo X e o 1 é a posição do eixo Y. A gente vai usar esses números como referência. O 2 do X vai de encontro ao 1 do Y. Geralmente a gente traça uma reta, uma orientação pontilhada para perceber o encontro desses dois pontos, tá? Mas seria uma linha imaginária, né? Então, o 1 do Y, o 1 do eixo Y, ele vai estar em toda essa altura aqui, tá? Então, ele vai de encontro ao 2 do eixo X, que está em todo esse ponto, em toda essa... faltou agora a palavra, mas em toda essa extensão, na verdade. Ele não está... O número 2 do X, ele está em todo esse espaço aqui, e o número 1 do Y está em todo esse espaço aqui. O encontro deles faz o ponto A. E usando esse par ordenado, 2 do X e 1 do Y, me dá, então, a referência do par ordenado, que é o que está aqui na tela, né? O ponto A, ele é 2 e 1. 2 de X e Y e 1 do Y, tá? É isso que está sendo orientado aqui. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, bem simples, pouquinha coisa, mas a gente conversa mais nos exercícios a seguir daí, tá? Um abraço e até a próxima aula.